Você já parou para pensar que quando a gente fala de alimentação, a gente está falando sobre pessoas, que é esse indivíduo que vai fazer essa escolha alimentar. Então eu ficava me questionando, por que não estudar esse indivíduo como um todo? Já que é esse indivíduo que vai ser o protagonista dessas escolhas alimentares. Eu sinto que a nutrição foi se perdendo, esquecendo que qualquer nutricionista, antes de tudo, é um profissional de saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente não pode resumir só numa saúde física. A gente tem que pensar nessa saúde social, mental e até espiritual. Ei, mulher, você já escutou o seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. No episódio de hoje, vamos aprofundar essas questões psíquicas. Então, eu tenho a honra de convidar a minha primeira convidada do podcast. É uma psicóloga que eu admiro muito e que traçou um caminho profissional muito parecido com o meu. Ela fez pós-graduação em comportamento alimentar, fez vários cursos de Mindful, fez o aprimoramento em transtorno alimentar no Angolim. E, além de tudo, é uma amiga que está há muitos anos na minha vida. A gente fez escola desde pequenininha juntas e a gente se reencontrou nesse momento de vida profissional. Então, no episódio de hoje, eu trouxe a Laura Vargas, minha amiga, para a gente conversar um pouquinho sobre essa relação entre nutrição e psicologia. Lau, antes de tudo, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por todas essas trocas que a gente tem tido ao longo desses anos. E queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, pelos motivos que você escolheu essa área tão específica da psicologia e se apresentasse mesmo. Uhum. Bom, sou a Laura Vargas, sou psicóloga, como a Rita estava me apresentando. Queria, antes de tudo, também agradecer, que acho que é um encontro muito legal, né? Muito especial pra gente. Mas acho que também, além do nosso reencontro pessoal, que é muito bacana, né? Acho que esse encontro nosso aqui é um símbolo muito importante, assim, né? Um símbolo de uma união que a gente vem tentando cada vez mais promover, que é esse encontro da nutrição com a psicologia, né? Então, é muito bacana estar aqui. Então, contando um pouquinho da minha experiência, né? De fato, acho que a gente tem uma trajetória profissional parecida, a gente foi buscar mesmo a pós-graduação sem combinar, né? Sim. E depois que a gente se deu conta que tinha feito a mesma pós. Mas eu diria que, assim, para mim, partiu aí essa intenção de estudar o comportamento alimentar, de um choque mesmo, assim, né? Quando eu me dei conta de que a relação com o corpo e com a comida de cada um dos outros, né, poderia ser muito diferente da que eu tenho, da que a minha amiga tem, da que a minha mãe tem. É muito particular, né? Todo um universo ali em volta dessa relação. E quando eu me dei conta disso, assim, né, que inclusive pode estar permeado por muito sofrimento, eu falei, caramba, acho que tem muita coisa aí pra gente entender e aprofundar, né? Então veio dessa intenção, assim, de entender mais desse universo que a gente chama de comportamento alimentar, que aí a gente vai falar desde as escolhas, né, mais superficiais, até o adoecimento psíquico mesmo, os transtornos alimentares, enfim, do contexto social, familiar, tem muita coisa, né, Rê? E eu acho que um dos pontos que eu sinto muito do meu trabalho, que a gente se aproximando me ajudou muito, é que quando chega um paciente no meu consultório, a gente vai ter um espaço para a gente conversar sobre corpo e comida. E eu sinto que isso é muito a pontinha do iceberg, porque quando eu começava a escutar e questionar a pessoa sobre o que isso significa, os sentimentos dela, o como comer, não só essa lógica da dieta que é muito o que e quanto. Então, quando você começa a explorar, é um mundo, é tudo que está por baixo desse iceberg, que eu acho que é muito mundo da psicologia mesmo. Então, eu sinto que quando a gente foi se aproximando, entendendo mais esse mundo, estudando na pós, no Angolim, você vai entendendo que, na verdade, essa escolha alimentar, o que a pessoa está comendo, pode ser a consequência de questões muito mais profundas, né? Com certeza. E acho que essa é a riqueza, assim, do nosso encontro de hoje, né? A gente entende que é uma relação, e uma Sim. relação
pro resto da vida, Sim. assim, né? Da gente ir se complementando, trocando, porque uma coisa não tá separada da outra. É porque é isso, né? Se a gente tenta separar, resumir os alimentos em calorias, resumir o corpo numa foto, a gente tá esquecendo que esse corpo, na verdade, é essa carcaça para viver a vida, para sentir as emoções, e que a comida muitas vezes é essa forma de estar expressando um sofrimento, seja comendo mais ou comendo menos, ou sim, porque eu acho que é isso, o ato de comer, essa atitude alimentar, não é só o comer, é tudo que a pessoa está sentindo em volta disso. Então, por isso que é muito muito difícil de resumir se é saudável ou não, se a pessoa é saudável ou não pelo peso dela, se ela é saudável ou não porque ela está seguindo uma dieta saudável, ela só come os alimentos saudáveis, né? Que entra isso, será que então comer um bolo de chocolate no aniversário do avô não é saudável, né? Exatamente. É esse choque que a gente vive na nossa sociedade de hoje em dia, que é um pouco assustador. Eu tava evitando cair nesse lugar aí da história das redes sociais, mas acho que é inevitável. Pode falar, Lau, a gente nunca consegue fugir disso. Porque acho que a gente tá cada vez mais buscando soluções, né, mais rápidas, mais práticas. Sim. Então, diga o que é saudável, o que não é, para eu seguir lá um roteiro, e aí eu vou postar o que tá bacana da minha vida, né? Vou postar o que eu como em um dia, e aí todas as pessoas vão me copiar, assim, achando que para aquela pessoa acho que é legal, mas para você não é o mesmo significado, né? Exatamente. Então, acho que pra gente foi muito legal a gente ter esse espaço, né, até de compartilhar as frustrações, né? Porque a gente vê essa avalanche aí desse movimento de saúde, né? Esse imediatismo, assim, né? E acho que até no seu trabalho, Lau, me conta um pouquinho sobre isso também, porque eu acho que a linha que você segue da psicologia, claro, né? Tem muitas linhas, cada linha é um mundo diferente também, mas que eu acho que tem linhas mais imediatistas de resolução desse problema. E uma coisa que você me estimula muito a pensar é isso de não ter essa busca pela solução do problema. Que às vezes é você entendendo essa dimensão de como lidar com esse sofrimento também. Conta um pouquinho sobre isso, sobre talvez esse tempo desse processo, essa paciência que os seus pacientes precisam ter, você como psicóloga precisa ter para respeitar o tempo de cada um, quando a pessoa vai estar pronta ou não para enxergar diversas questões psíquicas, comportamentais, da nutrição, da comida. Não sei se fez sentido a pergunta, fez? Claro, lógico. E acho que esse é mais um ponto de encontro nosso, né? Os pacientes, tanto na nutrição quanto na psicologia, cada vez mais buscam a solução mais rápida, mais imediata, mais simples. E a gente propõe um trabalho diferente nesse sentido, né? Acho que é um processo, muitas vezes, muito mais longo mesmo. E às vezes mais complexo. Acho que é importante falar, assim, que precisa ter disponibilidade, porque vai mobilizar muita coisa, né? Então a gente precisa entender se o paciente está disposto a adentrar aí nessas questões, né? Que é um processo que vai entrar numa dimensão muito profunda, assim. Então acho que as nossas duas abordagens, cada uma no seu campo, vão por esse caminho aí, né? E até quando a gente fala de comportamento alimentar, esse comportamento alimentar começou quando a pessoa era um bebê. Então, que tem relação com essa mãe, com essa amamentação, como foi essa amamentação e como que está sendo esse significado tanto para a mãe, para o bebê, como foi esse crescimento desse corpo, com quantos anos a menina menstruou, as experiências que ela já teve com esse corpo. Nossa, piada. Mas realmente toda a vivência desse indivíduo que a comida é nossa energia para sobreviver no mundo, né? E acho que você tem muita coisa para falar sobre essa questão de mães, essa questão dessa formação desse comportamento, essa relação
que não é só uma escolha da pessoa, não, tem bagagem ao longo de traumas, ao longo dessa vida toda, né? Mas então, só explicando um pouquinho, Sim. né? Que eu tô falando aqui desse processo todo e não introduzi. Eu, então, assim como a Rê, fiz o aprimoramento lá no Ambulim, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas, né? E aí, depois, agora, então, tô no mestrado de Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Dentro da Psicologia Clínica, existem os núcleos e eu tô dentro do núcleo de estudos junguianos. E aí, Jung, né, que é o fundador aí da psicologia analítica, tá próximo ali da psicanálise, né, se a gente for pensar lá no Freud. E aí, dentro desse núcleo, dentro do mestrado, eu fui estudar os transtornos alimentares, que é essa área de interesse, né? Mas o tema específico da minha pesquisa agora é com mães de pacientes com transtorno alimentar. No caso da minha pesquisa, né, o objetivo vai ser trabalhar com as mães de paciente com bulimia nervosa e dentro da perspectiva da psicologia analítica. Então, acho que a gente acaba adentrando aí essa dimensão mais profunda, né, do comportamento alimentar, isso que a Rita estava falando. Então, a dimensão inconsciente, né, do comportamento alimentar e dos transtornos alimentares. Era isso que a Rita estava falando, né? Acho que são vários pontos aí para a gente pensar no comportamento alimentar. E tem pontos que começam sem nem antes a gente se dar conta que eles já começaram, sim. né? Que é esse inconsciente, que é uma grande bagagem nossa que está atuando aí no nosso comportamento, muitas vezes sem a gente se dar conta, por isso que tem esse nome inconsciente, né? E aí resolvi focar, então, nessa relação mãe e filha, que é uma relação que a gente já aprendeu bastante, né? Que é uma relação importante. Isso que a Rita estava comentando, né, da amamentação, então já desde início, é a partir da mãe, dessa relação materna que eu vou me constituindo como sujeito, né, que eu vou entendendo sobre o mundo, sobre o meu corpo, né, se eu tô com fome, se eu não tô, se eu sinto prazer, se eu não sinto. Então essa relação aí, ela é muito importante mesmo, fundamental pra gente já pensar nessa primeira experiência oral, assim, né, de alimentação. Sim. Então é um pouco por aí. Ai, Lau, acho tão interessante todo esse tema do mestrado e como não tem como a gente ignorar todo esse mundo e pensar só, o que eu preciso comer, pegar uma balancinha e pesar, sendo que olha a quantidade de significados que pode ter uma escolha alimentar. E quando a gente fala de um transtorno alimentar, ele é desenvolvido ao longo de todas as vivências desse indivíduo. Então, precisa ter esses fatores predisponentes, que muitas vezes é a relação com a família, são características. Um dos fatores predisponentes é ser mulher, características como ser perfeccionista, ter autoestima baixa, e que tudo isso muitas vezes vem da primeira infância também. E aí, os fatores desencadeantes são esses fatores que vão. A pessoa já tem esse, como eu posso dizer, Lau, esse ambiente propício, talvez. E aí, nesse momento de chacoalhão da vida, assim, de mudança, a pessoa desenvolve esse transtorno alimentar. E aí depois tem esses fatores mantenedores, que muitas vezes pode ser a tal das redes sociais que a gente estava falando. Então, por isso que engloba tantos fatores também, esse desenvolvimento desse transtorno alimentar. Legal. Mas no caso da pesquisa da Lau e no caso dos transtornos alimentares, é um extremo muito... É um extremo esse sofrimento. É um extremo muito, muito, muito sofrido, podemos dizer assim. São transtornos graves, assim, né? Que acometem a saúde psíquica e fisiológica. Sim. Mas, além desse sofrimento tão intenso que é o transtorno alimentar, a gente também tem o comer transtornado, que são pessoas que não têm uma relação muito boa com a comida, então que existe um sofrimento psíquico, mas que não é esse tão extremo que chega a ser um diagnóstico.
E Lau, me conta um pouquinho sobre sobre o seu olhar sobre esse comer transtornado, esse olhar sobre o sofrimento que muitas pessoas, por ser um sofrimento invisível, as pessoas que nunca, acho que a gente sempre dá aquela analogia do óculos, né? Uhum. Então acho que esse que é o ponto. Tenta explicar um pouquinho sobre essa dimensão desse sofrimento psíquico. Quem não tá com esse óculos, que estuda os transtornos alimentares, ou quem nunca teve um transtorno alimentar, não consegue enxergar muito essa dimensão desse sofrimento. Uhum. Então, acho que nesse estudo todo sobre os transtornos alimentares dentro da psicologia analítica, né, que a Rê estava dizendo sobre essa outra perspectiva sobre esses fenômenos, eu acho que a gente encontra também, como nos nossos pacientes, então, essa busca pela redução dos sintomas, né, eliminar os sintomas, resolver o problema, e acho que a psicologia analítica, agora puxando sardinha um pouco pro meu lado, eu acho que ela propõe uma visão muito interessante, assim, né, que, óbvio, como profissional da saúde, a gente busca diminuir o sofrimento do paciente, a gente entende, né, a gravidade, o sofrimento, a perturbação, mas a gente vai buscar entender, na verdade, o sentido desse sintoma, né, ele não tá lá à toa. Então, considerando toda essa complexidade que a gente está falando aqui, né? É importante frisar que os transtornos alimentares têm causa multifatorial, né? Então, a gente dificilmente vai conseguir apontar X, Y e fechamos essa equação, né? Mas dá para a gente ir ampliando, então, a nossa visão, entendendo todo esse contexto aí que vai contribuir para o desenvolvimento desse transtorno e aprofundando também nessas questões, né? Então, se a gente atribui um sentido para esse sintoma, a gente vai entendendo um pouco melhor sobre o que ele conta pra gente, né? O que ele conta sobre a minha história, sobre a minha relação com o meu corpo, sobre a forma como eu lido com os meus sentimentos, né? Então, o sintoma, na verdade, ele é muito importante. No meu caso, a minha pesquisa tem um enfoque na relação materna, e na verdade não vai ser nem na relação, né, e sim na perspectiva das mães, porque acho que quando a gente vai, mesmo no Angolim, né, Rê, acho que a gente estudou muito isso, assim, que era isso que eu estava comentando, como as relações familiares podem estar tanto cuidando e prevenindo essa relação ou adoecendo. E a ideia, na verdade, não é culpabilizar, né? Eu acho que essa é uma ressalva muito importante, assim, quando eu tô lá contando da minha pesquisa, eu gosto de frisar isso. A ideia não é culpabilizar, porque a gente vai entender, né, nessa relação mãe e filha que tem muita coisa sendo transmitida, inconscientemente, principalmente, mas acho que é dar essa dimensão do sofrimento também que essas mães possam estar, né? Eu ia comentar isso, que de humanizar essa mãe também, né? De estar percebendo que talvez ela também tenha questões muito profundas e que possa ter vindo dessa avó e que está passando de geração em geração. A dimensão cultural, acho que não dá pra gente deixar de lado, né? E na nossa cultura atual, a questão das redes sociais é fundamental, né? Vai intensificar ainda mais esse corpo modelo, esse corpo propaganda. E que aí viram desse fator mantenedor. Porque quando a gente fala de um transtorno alimentar, a pesquisa da Lau é de um transtorno, que é a bulimia. Mas quando a gente está falando de um transtorno alimentar, é um extremo de um sofrimento, que são as doenças psiquiátricas. Tem esses fatores predisponentes, ou seja, são características, muitas vezes essa relação com a família, características de ser perfeccionista, autoestima baixo, que já está dentro desse indivíduo. E aí tem esse fator desencadeante, que é quando esse transtorno vai começar a se desenvolver, e que muitas vezes é num momento de turbulência psíquica, dessa mudança de vida, na menarca, na primeira menstruação da menina. Algum evento traumático, né? Sim. E aí depois tem esses fatores mantenedores que mantêm a pessoa nesse ciclo.
E aí o que eu vejo no meu consultório é que quando você começa a questionar sentimentos, pensamentos, essas atitudes em torno do comer, eu não consigo desgrudar, falar de comida sem estar falando do resto, assim, pra mim é esse iceberg todo. Eu entro muito num lugar de escuta, então as pessoas muitas vezes vêm com um sofrimento muito intenso, não, eu preciso emagrecer, porque emagrecendo, aí eu vou ter valor, aí eu vou conseguir um namorado, aí eu vou ser feliz, meu trabalho vai dar certo, porque se o corpo tá no padrão, aí parece que tudo vai resolver. E aí eu vou entendendo, fazendo a pessoa pensar e percebendo que talvez seja uma questão muito mais profunda. E aí, claro, no meu papel como nutricionista é escutar e passar para as psicólogas, né? Não é que eu vou... Eu acho que esse que é outro ponto dos nossos atendimentos, de que existem esses limites. Então, de mesmo sendo um espaço que eu posso escutar sobre tudo isso, quem tem as ferramentas para acessar são as psicólogas. Do mesmo jeito que a Lau entende sobre todas as outras questões, mas muitas vezes falar sobre fome, saciedade, tá, o que a gente precisa comer, como vamos nutrir esse corpo, aí é uma parte mais da nutrição, mas por isso que é muito um trabalho em conjunto, assim, né, Lau? E é muito legal, assim, porque você me ensina muito, né? Então, eu acho que quando chega um paciente para mim com essa demanda, é legal eu ter já um certo conhecimento, Sim, né? sim. Sobre essas questões. Então, puxa, tô lá me pesando e mesmo fazendo todas as coisas eu continuo engordando ou meu peso Sim. muda. Como eu já tenho um pouco dessa bagagem, né? Então a história do músculo que pode ter o peso ou não. Puxa, peraí, será que faz sentido continuar se pesando, né? E questionar esse aumento de peso, enfim. Mas acho que essa discussão aí das escolhas alimentares, né? Como é que eu vou me organizar para manter o corpo forte, para me ajudar a me exercitar bem. Enfim, aí já não cabe mais a mim, né? Sim, sim. Então é a gente poder ir trabalhando esses dois lados aí, acho que é o ideal. Porque é isso, né? Claro, o corpo físico também é importante. Eu acho que esse é o ponto. Não é que a gente está excluindo todas as questões da nutrição, os nutrientes importantes, os macronutrientes importantes. Mas o ponto não é só isso. A gente tem que abrir os olhos para as outras esferas invisíveis, assim, vamos dizer. Que não tá tão fácil de enxergar, igual, por exemplo, o peso na balança, que é algo mais concreto, assim. Uhum. Eu acho que resumindo, né, Rê, no final das contas, nosso trabalho tem esse objetivo grande em comum, que é trazer mais consciência para o paciente, né? Sobre todas essas dimensões aí que envolvem o corpo, a relação com o corpo, a relação com a alimentação, né? A gente ir ajudando a iluminar todos esses pontos aí que muitas vezes estão escuros. E eu acho que um ponto importante de completar nesse finalzinho é a gente contar um pouquinho, Lau, queria que você contasse um pouquinho sobre... Claro, a gente estava falando de doenças psiquiátricas, que é esse extremo do transtorno alimentar. Mas e quando não tem esse diagnóstico? Porque às vezes não tem o diagnóstico, a pessoa não passou num psiquiatra, mas a gente vê que a pessoa está sofrendo muito. Então, que a pessoa é muito bitolada e tem que pesar a comida e tem comportamentos que a comida virou o centro da vida da pessoa, a comida e o corpo. E é esse tal do comer transtornado. E que muitas pessoas às vezes não enxergam esse sofrimento. Como que você faz na sua clínica para ir iluminando essa esfera da vida das pessoas? Uma boa pergunta, Rê. Porque acho que a gente, é isso que a gente está conversando, né? As pessoas estão um pouco conscientes aí sobre essas dimensões, sobre... acho que tem ficado cada vez mais banalizados, né? Esses comportamentos transtornados em relação ao corpo e à alimentação. E por isso que fica difícil da gente não cair nessa questão das redes sociais, né? Que tem contribuído para esse comportamento que a gente vai problematizando. Então, não necessariamente chega um paciente já com o diagnóstico ou que a gente já vai encaminhar para o psiquiatra para fazer o diagnóstico,
mas que a gente já vai percebendo, né, que tem pontos ali que vão apitando para uma relação que pode ir se tornando cada vez mais adoecida mesmo, né? Sim. E, então, acho que o trabalho de questionar mesmo, né, de refletir sobre. Então, a pessoa traz já lá a vontade muito grande de emagrecer, de chegar num corpo X. Bom, vamos pensar um pouquinho, que corpo é esse que você está querendo atingir, né? De onde que vem esse ideal? É palpável para você? Você tem ideia de onde você está querendo chegar? Ou é uma imagem muito tão idealizada, né? Que eu não consigo nem enxergar, assim, né? Quase fazendo uma analogia, assim, que é uma imagem tão divina que a gente não consegue nem ter a figura mesmo, né? E às vezes eu até questiono pro paciente, mas teve em algum momento da sua vida, você já ficou em paz com o seu corpo? E não precisa nem ser esse extremo de amar o corpo e se amar todos os dias, amar todas as partes do corpo, porque isso também não é tão real, né? Mas só estar em paz e entender esse corpo como um corpo. E aí muitas vezes o paciente para e fala, não, nunca. Nem na minha época mais magra, nem quando eu tava pesando tal número, eu não tava feliz. E a gente começa a perceber que então é essa idealização mesmo, que não é algo nem possível e que, enfim, é o seu jeito de ir cutucando e questionando, fazendo a pessoa entender que talvez seja outras questões que estão projetadas nesse corpo, né? Esse sofrimento constante, né? Sim. E acho que, particularmente da minha clínica, que segue essa abordagem da psicologia analítica, né? Acho que é muito bacana, assim, o olhar metafórico mesmo, assim, sabe? Para os fenômenos no geral e para o fenômeno do comportamento alimentar. A gente costuma olhar, assim, para o nosso comportamento alimentar como uma metáfora do que está se passando psiquicamente. Então, de que forma que você digere seus sentimentos, suas emoções, sabe? Por que eu não estou conseguindo elaborar, que eu estou precisando colocar para fora? Por que eu preciso restringir tanto? O que eu não estou dando conta de assimilar? Então, vai estar refletido no comportamento alimentar algo que é de uma dimensão simbólica mesmo, né? Ai, lá, tô vendo que a gente vai ter vários episódios aí pra frente, porque são muitas questões comuns no nosso trabalho, e que é isso que a gente está trazendo, que esse trabalho multidisciplinar é um paciente que tem vários profissionais, então psiquiatra, psicólogo e o nutricionista. O trabalho transdisciplinar é quando esses profissionais interagem entre si. E a nossa união é uma dessas provas de como enriquece, não só para o paciente, mas para o nosso atendimento mesmo. Acho que é muito rico, né, Rê, esse encontro e a manutenção dessa relação. Acho que era o que eu estava dizendo no começo, assim, o nosso encontro pessoal é um símbolo da importância do encontro dessas duas áreas, né? Sim. Então, juntas, e acho que a nossa realidade atual insiste em separar. Então, a gente resiste aqui no nosso encontro. Vamos continuar lutando contra essa maré, assim. E que mesmo não sendo algo fácil, simples, rápido, tanto pra gente quanto pro paciente, é algo que a longo prazo faz muito sentido. Tá em contato com questões tão profundas que às vezes mascarar, jogar essa poeira debaixo do tapete, só vai sair depois de um tempo de outra forma, muitas vezes pelo corpo também. Outra metáfora. Total. Mas, Lau, então nesse finzinho do podcast, eu queria mais uma vez te agradecer, falar que foi o primeiro de vários episódios. Queria que você deixasse uma dica de algum livro, tive essa ideia agora, de algum livro, de algo que te incentivou ter esse olhar para a comida, para o comportamento alimentar, para sua área, para as pessoas que estão escutando a gente, que ficou curiosa, seja para essa área da psicologia analítica, pessoas que estão na faculdade de psicologia, que eu sei que tem bastante do meu público, são muitas pessoas que estão na faculdade, que estão ainda meio perdidas. O que é comportamento alimentar? O que é essa esfera como que a psicologia trabalha nesse comportamento alimentar?
Ou talvez para pessoas que estão sofrendo com isso, alguma fala para incentivar a procurar essa ajuda, porque a gente sabe que não é simples. E deixar suas redes sociais, como as pessoas entram em contato com você para quem tiver mais interesse. Me pegou de surpresa. Eu também, sei agora. Eu acho que eu tô agora, nesse momento da pesquisa, né? Tô num momento muito acadêmico. Então, Pode ser um livro acadêmico, pode ser algo que você... Um livro que você está lendo, um livro que você gosta. tá. Então, eu acho que tô imersa aí nesse universo acadêmico. Talvez não seja o ideal, pensando aí nesse público que você estava dizendo, né, que está saindo da faculdade, ou enfim, que está aqui no começo desse interesse pelo comportamento alimentar, por esse assunto, mas acho que ele pode ser ousado o suficiente para provocar ali um interesse maior nessa área. Acho ele lindo. Acho que ele reflete bastante isso que eu estava falando, né, da simbologia presente aí na alimentação. O livro chama Um Banquete de Psique. Eu estava pensando nele. Legal. Do Gustavo Barcelos. Um livro lindo, assim, que vai falar sobre todas essas metáforas por trás dos processos do corpo, por trás da alimentação, das refeições, das preparações. É um livro maravilhoso, assim. Me veio também agora a autora Diana Garbin, né? Sim, que a gente leu no Ambulim. Eu acho que ela acessa um público que era justamente essas pessoas que a gente estava falando aqui, né? Meninas, jovens, que estão em profundo sofrimento, né? E sem muito suporte, né? Sem se dar conta de que isso não precisa ser uma realidade, né? Então, eu acho que a Diana Garbin é uma referência, assim. Ela tem produzido conteúdos muito bacanas, né? Sim. Acho que ela é uma das que está lutando aqui com a gente por uma internet mais saudável, por mais questionamentos. Então, os livros dela, eu diria que são uma boa indicação, assim, né? Sim, boa. Bom, eu tenho a minha página, né, que a gente inclusive produzia conteúdo, que chama Corpo Atento, a gente fazia os vídeos lá em conjunto. Quem quiser dar uma olhada no que a gente já produziu é legal. E acho que, enfim, meu contato, quem Pode tiver me mandar interesse, mensagem que eu passo contato da Lau também. E é isso, tá, né? E, enfim, queria agradecer você que ficou me escutando até aqui. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira, nesse almoço em conjunto. E foi o primeiro de vários episódios com a Lau.